dia, irmãos. Deus esteja abençoando cada um de vocês, cada um de nós nessa manhã. E como o pastor Edivaldo já falou, que a palavra do Senhor, né, que a mensagem do Senhor, que com certeza já falou ao meu coração e muito, também alcance o coração de vocês da forma que Ele quer alcançar, né? Nós estamos falando de reconstruir. E hoje a gente continua falando de reconstruir, um tema muito atual, inclusive para a minha vida, né? Os irmãos sabem, eu já vim até preparado, ó, já trouxe um pacote de lenço de papel, porque, de fato, enquanto eu preparava essa mensagem, quando o pastor me pediu, ele perguntou, e aí, já está pronta? E eu falei, tô. E tem sido assim, né? A Ana falou, Fernanda, dirige o culto do dia do pastor, e eu falei, eu não sei se eu consigo. Ela, você vai conseguir. E tem sido assim, e isso é reconstruir, né? Eu tenho passado por isso, então o que eu vou falar com os irmãos hoje é o que eu tenho vivido. E todas as vezes que eu subo aqui, eu falo para os irmãos, falou primeiro ao meu coração. Todas as vezes eu falo isso, né? Antes de eu trazer essa mensagem falou ao meu coração e dessa vez não foi diferente, né? Então nós vamos falar sobre reconstruir. E a gente tem falado disso aqui o tempo todo, porque a gente está em campanha de missões e o tema é reconstruir, então a gente tem falado de reconstruir o tempo todo, né? Então os irmãos já conhecem a história de Neemias, já sabem lá como foi a reconstrução do templo, Daniel já falou sobre isso, pastor já falou sobre isso. Talvez seja um resumo hoje, ou talvez Deus fale alguma coisa diferente para você nessa noite, nessa manhã, e eu creio nisso. Que alguma coisa Deus vai despertar que talvez você ainda não tenha percebido durante esse período que a gente está falando sobre reconstruir. Mas então, reconstruir. Reconstruir o quê? Já pararam para pensar nisso? A gente está ouvindo aqui sobre reconstruir, sobre reconstrução, mas reconstruir o quê? Você já identificou na sua vida o que precisa ser reconstruído? Porque você já aprendeu que a gente precisa reconstruir. Mas você já identificou na sua vida o que precisa reconstruir? Quando a gente fala de reconstruir, a gente pensa assim, como a gente está falando lá de Neemias, né? Como a gente está falando dos muros, como a gente está falando da cidade, a gente pensa em algo que está completamente destruído e que precisa, então, ser reconstruído. Mas pode não ser assim. Talvez precise ser reparado. Talvez seja alguma coisa que já é bom, mas que você precisa fazer de novo. Já pararam para pensar nisso? O que você precisa reconstruir na sua vida? É isso que você precisa identificar. Você precisa sair daqui hoje entendendo o que você precisa reconstruir, porque senão não tem sentido você estar aqui um mês inteiro ouvindo sobre reconstruir e não sabe o que você precisa reconstruir. Então, hoje, você tem que sair daqui entendendo o que precisa ser reconstruído na sua vida. Lá em Neemias, no capítulo 3, a gente ouve nos 3 primeiros capítulos, fala assim, 3 primeiros versículos de Neemias 3 diz assim, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado, edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Daí por diante, a gente vai sempre ouvir reparou. No versículo 4 diz assim, e ao seu lado reparou Meromete, filho de Urias. E todos os outros versículos vão falando de reparou. Reparar é diferente de edificar, não é? É ou não é? Quando a gente edifica, a gente começa da estrutura, da base. Quando a gente repara, já está ali feito, mas precisa de alguns ajustes, precisa de melhorias. E quando a gente começa a identificar, então, que a gente, o que a gente precisa reconstruir, como eu falei? Em alguns momentos, é preciso edificar. Em outros momentos, é preciso reparar. Então, talvez você não tenha identificado ainda o que você precisa reconstruir, porque você está pensando em edificar. E, na verdade, você precisa reparar.
Talvez você esteja pensando em reparar, quando na verdade você precisa edificar. Então, o que você precisa fazer hoje na sua vida? Você vai reconstruir, mas você vai fazer isso edificando ou reparando? Sabe quando a gente tem uma casa que de repente tenha sido construída há 30 anos, ela está lá, ela está funcionando, você tem onde dormir. Mas algumas coisas ali já não estão funcionando muito bem. Com o tempo a gente não começa a ter problema na eletricidade, a fiação começa a dar problema, o encanamento começa a dar problema, e começa a mexer. E às vezes a gente não consegue identificar que a gente precisa fazer alguns reparos nessa casa. Talvez uma casa que tenha muita escada, e com a idade a gente já não pode mais ficar subindo tanta escada, então a gente precisa adaptar algumas coisas para que, né, não... Bota o que era em cima, bota para baixo, para o reorganizar, porque aquilo precisa ser adaptado. Isso também faz parte da reconstrução na nossa vida. Talvez você fale para mim, Fernanda, eu não tenho que fazer tudo novo de novo. E eu demorei a entender isso, tudo novo de novo. Ó, já vou usar o lenço, já. Porque quando a gente pensa, quando eu pensava no tudo novo de novo, eu ficava pensando, mas... a minha vida era boa, eu não preciso, porque a gente tem a ideia de jogar tudo fora, porque não estava bom, e fazer de novo. Mas não é isso. Talvez algo que tenha sido muito bom na sua vida, você precisa fazer mais uma vez. Você precisa fazer de novo. É o tudo novo de novo. Não estava ruim, mas você precisa fazer de novo. Talvez precise de algumas adaptações, mas você precisa ter coragem de fazer de novo. Você precisa ter coragem para reconstruir, para fazer tudo novo de novo. Então, o que é? O que você precisa fazer de novo? O que você precisa reconstruir? Talvez sejam alguns projetos. Projetos que você teve por alguns anos e desistiu. Desistiu por quê? A gente já ouve muitas pessoas falando isso. Não, eu não vou fazer mais não, porque é muito caro, não dá para mim não. Mas quanto que é? Nem sei. Mas como? Você nem sabe e você já está desistindo. Já botou na ponta do lápis? Já viu quanto você vai precisar para fazer aquele projeto que você sonhou tanto, mas que você deixou? É hora de recomeçar. É hora de reconstruir projetos. É hora de reconstruir relacionamentos. Eu não vou falar com fulano porque a vida toda foi assim, não vai ser agora que vai mudar. Você já tentou? Você já deu o primeiro passo? Isso tudo exige muita coragem. Reconstruir exige coragem. Eu detesto obra. Detesto muito obra. Eu falo que eu tenho trauma, né, Bárbara? Eu tenho trauma de obra. Eu não gosto de obra. Mas às vezes é preciso fazer obra. Fazer obra com a gente dentro de casa... chega dói, é horrível, mas às vezes é necessário. Fazer obra causa sujeira, fazer obra tem despesa, fazer obra tem um desgaste físico da gente, porque você limpa e no outro dia vai sujar tudo de novo. Aí você não quer ficar na sujeira, você limpa e no outro dia você sabe que vai sujar tudo de novo. E tem poeira e tem sujeira, mas é necessário, porque você tem que avançar. Aquela obra lá na casa tem que sair. E você tem que fazer. E é assim na nossa vida. Dá trabalho. Leva tempo. Cansa. Tem hora que dá vontade de largar tudo. Mas é necessário. Para que a nossa vida continue sendo uma vida feliz. Uma vida frutífera. A gente precisa ter coragem. Então é reconstruir projetos, talvez reparar alguma coisa que você já fez e parou pela metade, é preciso dar continuidade, alguma coisa que você nem teve coragem de começar, vá em frente. Talvez alguma coisa que você fez não ficou tão bom como você queria e você não tem coragem de continuar, continua. São os relacionamentos, como eu disse, relacionamentos com a família, relacionamento com amigos, relacionamento com vizinhos, relacionamento com seus irmãos na igreja, mas principalmente relacionamento com Deus. Eu pensei muito nesse reparar como relacionamento com Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente está na igreja e está tudo funcional.
A gente consegue vir para a igreja, a gente participa da escola dominical, a gente aprende, a gente ora, a gente vem para o culto, a gente participa de alguma campanha, mas tá só funcional, só está funcionando. Mas como está o nosso relacionamento com Deus? Porque quando a coisa está funcionando, a gente tem o hábito de botar no piloto eletrônico, né? Piloto automático. Vai. E já parou para pensar que às vezes a gente está com a nossa vida espiritual no piloto automático? A gente sabe que tem que orar antes das refeições, ou tem que orar antes de dormir, ou tem que fazer uma devocional. Quando a gente faz, a gente tem que estar na igreja, a gente acha assim, né? Eu tenho que ir para a igreja domingo de manhã, eu tenho que ir para a igreja domingo de noite. A gente está no piloto automático. Mas como está de fato o relacionamento com Deus? Está destruído? Não. Mas será que não precisa de algumas adaptações? Será que com o tempo a nossa vida não está precisando de algo mais? Será que a gente não já se acostumou a fazer as coisas como a gente fazia? Talvez a gente precise reconstruir esse relacionamento. E como eu disse, reconstruir não significa só jogar aquilo tudo fora e fazer de novo. É fazer de novo. É lembrar de como era antes e fazer mais uma vez. O meu relacionamento com Deus era tão bom e agora não tem sido. Então é hora de recomeçar. É hora de fazer novo de novo. Dar vida a isso de novo. Trazer a alegria de novo. Então é hora de reconstruir. Não sei se enquanto eu falo aqui você já percebeu, já identificou o que você precisa reconstruir na sua vida. Mas vá pensando nisso. Não é que a sua vida, é porque a gente pensa muito isso. Ah, mas a minha vida está tudo tranquilo, não tem nada para eu reconstruir. Será mesmo que não tem algo que está tão guardado dentro do seu coração que às vezes nem você lembra? Algo que você sonhou há tanto tempo, algo que te incomoda há tanto tempo, mas já está ali quietinho. E deixa quieto, é melhor não mexer. Mais uma vez eu falo de obra. A gente aqui, infelizmente, no bairro, a gente sofre com a umidade nas casas, né? E as casas que são úmidas aqui, bem, eu passo por isso, né? A gente começa a cavucar ali para poder limpar e você vai cavucando e vai saindo mais. E você vai cavucando e vai saindo mais. Quando você fala, meu Deus, era só uma capinha, virou um buraco. E às vezes a gente não quer mexer por isso, porque pode aparecer mais problema. Então é melhor deixar quieto. Só que não. A gente precisa ir na fonte do problema. A gente precisa ter coragem para cavucar. A gente precisa ter coragem para mexer, para que o reparo seja feito perfeitamente. Enquanto a gente não faz isso, a gente vai só tirando, botando uma massinha por cima e pintando de novo, não vai nunca melhorar. A gente faz isso, no ano seguinte, está lá de novo a umidade. Aí a gente vai lá, gasta dinheiro, faz de novo. No ano seguinte, está lá de novo a umidade. Enquanto a gente não tira aquilo tudo, não faz um serviço aí caro, trabalhoso, suja, mas dura. E é isso que a gente precisa ter coragem de fazer. Então, se está guardadinho lá no teu coração e você não está querendo mexer, é hora de mexer. É hora de cavucar isso aí, para que seja reconstruído, para que você identifique e tenha coragem de reconstruir. E aí, quando a gente identifica aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida, aquilo que nós precisamos recomeçar, aí vem a parte mais difícil. É a hora de tomar a decisão de reconstruir. Porque às vezes a gente sabe o que precisa ser reconstruído, mas a gente não quer fazer. A gente não tem coragem de fazer. Como eu falei, dá muito trabalho. A gente precisa tomar a decisão. E aí eu te falo uma coisa, irmãos, do que eu tenho vivido. Tome a coragem, porque Deus vai mandar recurso. Vai mandar pessoas, vai mandar gente para te ajudar, para orar com você, para te dar a mão, para suprir as suas necessidades. Tome a decisão, não espere ficar curado para começar a fazer. Lá em Neemias 2, no versículo 5, ele diz assim: e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aqui o rei ainda não tinha falado para ele que ia dar as cartas, que ia ajudar. O rei não tinha falado nada disso para ele. Mas ele tomou a decisão, ele sabia o que ele precisava fazer. Ele não sabia com quem ele podia contar. Ele ainda não tinha visto com os olhos dele o estado que estava a cidade.
Ele não sabia. Lembra que depois ele vai dar uma volta para poder conhecer? Ele ainda não tinha visto aqui. Ele não sabia a real dificuldade que existia. Ele ainda não tinha recursos. Ele ainda não tinha recurso material, nem pessoal. Ele não tinha nada. Mas ele já tinha tomado a decisão. Ele tinha que voltar para Jerusalém. Ele tinha que fazer o que ele sentiu o desejo de fazer e ele sabia que ele tinha que fazer. Ele tomou a decisão. E aí vieram os recursos. Vieram as pessoas para ajudar, também vieram os opositores, a gente vai falar, mas vieram aqueles que ele podia contar. Tomar a decisão, eu acho que é a parte mais difícil. Porque quando eu digo eu quero, eu já estou colocando medo para trás. Eu sei que virão as dificuldades, mas eu quero. A gente precisa querer mudar. A gente precisa ter coragem de dizer quem eu sou. Eu acho não, é a parte mais difícil. Sabe por quê, irmãos? Quando a Ana me chamou, Fernanda, dirige o culto do dia do pastor. Eu falo assim, Ana, não vou. Eu não estou bem, eu não posso, ainda não estou pronta. Eu tenho certeza que ela ia entender. Ela ia insistir um pouquinho, porque ela ia. Mas ela ia entender. Eu tenho certeza que no dia que o pastor me chamou aqui para orar, se eu tivesse falado para ele que eu não ia, ele também ia entender. Se eu falasse para os irmãos que eu não quero ajudar nas mensageiras, eu não quero vir aqui em cima, todo mundo ia entender. Ia falar, não, Fernanda, espera mais um tempo, fica bem e depois você vem. Todos iam entender, mas eu decidi, e isso é pessoal, cada um tem o seu tempo, mas eu decidi que eu não ia ficar sentada. Eu decidi que eu ia enfrentar as dificuldades. Cada vez que eu subo é uma luta diferente. Cada vez que eu subo é um gigante que cai. Mas eu decidi derrubar os gigantes. Eu decidi que eu não ia ficar chorando. Vocês vão me ver chorando muitas vezes ainda, porque eu ainda estou no processo de cura. Eu ainda não estou completamente curada, mas eu decidi que eu quero ser curada. Eu decidi que eu não ia ser a pobre viúva chorona, mas que eu ia continuar fazendo a vontade de Deus, seguindo o ministério que Deus me deu. Eu sei que o meu lugar não é só aqui no altar, nunca foi. É secando o chão, é lavando prato, é fazendo o que Deus mandar fazer. Mas eu decidi que eu ia fazer. E Deus a cada momento manda suporte. Manda pessoas para me ajudar. Como eu falei, vocês ainda vão me ver chorar muito. Mas eu decidi que eu não sou uma pessoa triste. Eu estou triste, mas eu não sou triste. E eu nunca vou ser. Porque eu tenho um Deus que me ama e que é o motivo da minha alegria. Então decidir, tomar atitude, dizer eu quero mudar, eu quero reconstruir, eu quero recomeçar. Eu quero fazer os reparos necessários. Eu quero começar da fundação se for necessário. Isso é uma decisão que só você pode tomar. Cada um no seu tempo, contando com Deus do seu jeito. Mas é uma decisão que se toma, irmãos. Talvez demore um pouco mais, talvez seja mais rápido, mas eu decidi. E Deus tem cuidado de mim. Quando eu falo isso, não pensem que de repente, hoje à noite vocês vão me ver chorando. Vai falar, mas a Fernanda não falou. Não, vocês vão me ver chorar ainda. Mas esse choro passa. E logo a alegria vem. Porque é o Senhor quem me sustenta. Quando as pessoas falam para mim, mas você é tão forte, por isso que você consiga. Eu não sou, irmãos. É o Senhor que me fortalece. E Ele manda muitas pessoas para me ajudar. Mas são muitas, em momentos diferentes, cada um com uma palavra diferente, talvez a palavra que eu precise naquela hora, às vezes uma palavra de sacudida, às vezes mais uma palavra de carinho, de cuidado, mas Deus faz assim. Então seja lá o que você precisa reconstruir, tome coragem de dizer, eu quero, eu vou fazer. Vai ser difícil, vai ter dias ruins, vai ter dias bem difíceis, mas vão ter dias mais leves. Vão ter dias que você vai falar, Senhor, e eu já me perguntei isso, eu falei, Senhor, como eu posso estar bem? Com tudo tão recente.
E aí eu mesmo falo, cara, tem um batalhão de pessoas orando por mim, tem um Deus que cuida de mim, como eu posso não estar bem? Né? Então, é uma decisão que a gente toma. Reconstruir, seja lá o que for. Lembra que eu falei? Um projeto na sua vida, o seu relacionamento com alguém, seu relacionamento com Deus, seja lá o que for. Decida recomeçar. Decida, tenha coragem e assuma, sabe, tudo que vem pela frente, porque haverão muitas dificuldades. Mas com certeza o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando e nos deixando de pé. O Senhor vai estar enviando pessoas, e talvez você nem entenda por quê, como. Ontem eu recebi uma ligação da tia Alice, uma tia do Wander, uma das mais velhas, né, Jorginho? Tia deles, né? E assim, uma palavra de carinho, sabe, que eu não esperava. Não que ela não me amasse, porque eu sei que ela me ama, mas eu não esperava que ela me ligasse naquele momento. E uma palavra de carinho, de conforto, de mesmo ela estando lá em Campos, eu me senti abraçada por ela. E é assim que Deus faz com a gente. Deus cuida da gente o tempo todo. E Deus dá suporte. Ele vai dar aquilo que você precisa para conseguir. Às vezes não são só pessoas ao seu lado. Às vezes é recurso financeiro. E Deus manda, irmãos. Não é que a gente vai ficar sentado esperando cair do céu, mas Deus vai te orientar a conseguir os recursos financeiros. Deus talvez mande cair do céu, porque Deus é Deus. Mas Ele vai te dar forças, Ele vai te dar sabedoria, direcionamento para conseguir os recursos que você precisa para continuar os teus sonhos, continuar os teus projetos. Recomeçar tem que ter coragem. Reconstruir tem que ter coragem. Fazer tudo novo de novo tem que ter coragem. E Deus faz isso com a gente. Ele nos incentiva, Ele nos dá coragem, Ele nos orienta. Então entrega e confia isso ao Senhor. Claro que haverão os opositores, né? E Daniel falou aqui semana passada que às vezes os opositores somos nós mesmos, né, Daniel? E eu fiquei pensando muito nisso. Porque às vezes a gente se boicota. Sabe? Deus está te dando todas as oportunidades e a gente tem medo. E a gente às vezes fica pensando, e eu já vou explicar para vocês com o meu exemplo isso. Às vezes a gente fica pensando que o problema é o outro quando o problema é a gente. A gente fica pensando que o outro vai pensar quando na verdade eu estou pensando isso. Né? Deus, como eu falei aqui, Deus é um Deus maravilhoso, cuida de mim o tempo todo. Eu tenho pessoas orando demais. A tia Alice falou, Fernanda, não tem um dia que eu não ore pelo menos 2 vezes por você. Eu não sabia que ela orava assim por mim. E ontem ela me falou isso, eu fiquei tão feliz de saber disso. Né? Então, quantas pessoas estão orando por mim? Então, é normal que eu esteja melhorando a cada dia. É isso que se espera, né? Mas, às vezes, a gente se boicota. Semana passada, a gente fez um passeio para o Bioparque, né? A família toda, a criançada toda, aquela bagunça toda. E vocês sabem que minha cunhada Bárbara posta tudo que ela faz, né? E aí, antes de ir, eu falei assim com a minha mãe, eu nem cheguei a falar isso com ela. Eu falei com a minha mãe, eu vou pedir a Bárbara para não ficar postando a gente lá, fazer vídeo da gente lá. Porque na minha cabeça, olha só, na minha cabeça eu pensava assim, se as pessoas me virem sorrindo, brincando, o que vão pensar de mim? Olha só, como é a gente que se boicota. O que vão pensar de mim? E aí a Bárbara fez os stories dela, eu não falei com ela. Depois eu vi no story dela, ela estava deitada, quem acompanha aí deve ter visto, ela estava deitada e estava falando e gravando. E atrás dela a gente estava jogando dominó. E justamente na hora que eu bati, então eu estava comemorando que eu bati. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, aí veio de novo esse pensamento. O que vão pensar de mim? Mas depois eu falei, cara, vão pensar que eu sou o que eu sou. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa que vive da graça de Deus. E olha que coisa boa estar aqui com a minha família. Olha que momento gostoso que eu estou passando com os meus filhos. Então, quem me ama vai ficar feliz de ver que eu estou assim. Não vai me julgar. Até porque vai julgar o quê? Então, às vezes, nós nos boicotamos. Nós somos aqueles que impedimos a nossa cura. Porque a gente acha que não está na hora. A gente acha que não tem que ser daquele jeito. A gente acha que a gente não pode ir.
Eu não posso alcançar aquilo, porque, sei lá, porque a gente veio de uma família humilde, isso não é para mim. Eu não posso chegar ali. Pode sim, irmãos, porque é Deus que está cuidando de você. Não, esse emprego não é para mim. Quem disse isso? Essa faculdade não é para mim. Por quê? Eu não posso morar em tal lugar. Por quê? Se é Deus que te fortalece. Se é Deus quem cuida de você. Lá em Neemias 2:10, está assim: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Às vezes as pessoas ficam assim, né, os opositores, além de nós, né? Mas vai fazer o bem para os filhos de Israel? Ela vai ficar bem? Não pode. Ele vai conseguir progredir? Não. Tem alguma coisa errada aí. Você conquista um emprego que você sempre quis, que você estudou, que você se preparou, e alguém fala: ih, mas tem alguma coisa errada aí. Né? E as pessoas duvidam de que você pode ser feliz. As pessoas duvidam que você pode conquistar os seus sonhos, porque ninguém conseguiu. Sabe, família tem muito isso, né? Mas ninguém conseguiu, por que ele vai conseguir? Ninguém foi, por que ele vai? Porque você é servo do Senhor e você confia a sua vida nele. Só que às vezes é a gente que faz isso. A gente fala: eu não posso, eu não vou conseguir, não é para mim, não é a minha vez, eu não tenho condições. Uma vez o pastor falou para mim que quando a gente é convidado para fazer alguma coisa, né, é convidado para pregar, vai. Porque talvez a outra pessoa tenha visto em você o que você não conseguiu enxergar. Então, toda vez, depois que ele falou isso para mim, toda vez que alguém me pede para fazer alguma coisa, eu só digo que eu não posso se realmente não tiver condição. Porque talvez a outra pessoa tenha visto o que eu ainda não consegui ver. Então, se alguém está te incentivando, vai, tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar os seus medos, tenha coragem de enfrentar você mesmo. E quando eu falo aqui, tenha coragem de enfrentar os seus medos, eu estou falando para mim. Porque eu ainda tenho muitos medos. Mas eu preciso enfrentar cada um deles, um dia de cada vez, um medo por vez. Eu precisei primeiro enfrentar o medo de subir para dirigir o culto. Há 2 semanas, o pastor me chamou aqui para orar. E talvez alguns irmãos tenham se assustado com a forma que o pastor falou comigo naquele dia, né? Ele falou para mim: Fernanda, engole o choro, porque é você que vai orar. E logo depois eu fui fazer pipoca lá para as crianças e as pessoas ficaram muito preocupadas que eu estava muito mal, que eu estava... Mas não foi, eu só fui fazer pipoca. Mas eu precisava daquilo. Eu precisava. E o pastor me conhece. Ele sabia até onde eu posso ir. Às vezes nem a gente sabe. Mas tem alguém do teu lado falando: vai que você consegue. Às vezes a gente ainda não percebeu o nosso potencial. Talvez você não tenha percebido do que você é capaz de fazer no pior momento da sua vida. Talvez você não tenha percebido a força que o Senhor tem te dado. Mas vai que você tem coragem, você é capaz. Quando o pastor falou, me botou aqui, ele falou: engole o choro e ora. Eu precisava. Porque na semana seguinte eu ia fazer um momento de oração, que foi semana passada. Então ele já estava me preparando para isso. E hoje eu estou aqui pregando e eu fui preparada para isso. Aos poucos, é um processo. É um medo de cada vez, é um leão de cada vez, é uma dificuldade de cada vez. Mas nós precisamos ter coragem, irmãos, para reconstruir. Abre a sua Bíblia comigo em Josué 1. É um texto muito conhecido e eu quero encerrar com ele. Porque para tudo isso que eu falei aqui, para recomeçar, para reconstruir, para fazer tudo novo de novo, mesmo que não tenha sido ruim, você vai fazer de novo o que já era bom. Para fazer tudo novo de novo, você precisa ter coragem. Josué 1, versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É disso que você precisa ter certeza. É isso que tem falado ao meu coração. Esforça-te, tem bom ânimo, eu estou contigo. Eu não mandei você ir, eu vou cuidar.
Eu não tenho controle de todas as coisas, então confia. Irmãos, com Deus a gente não confia pela metade. Não existe confio até aqui. Ou você confia e você acredita que está tudo nas mãos dele, ou não acredita. Ou você está vindo aqui porque é um lugar legal para ficar, a música é boa, o ministério é bom, a palavra é boa. Ou você crê, ou você não crê. Mesmo que esteja sendo difícil, mesmo que ainda doa, mesmo que machuque, tem dia que eu já fui trabalhar de óculos de sol, de manhã, 6 horas da manhã, porque eu estava com o olho assim, ó, tanto que eu tinha chorado à noite. Mesmo nesses momentos, creia que tudo está na mão de Deus. Esforça-te, tem bom ânimo, não é porque eu sou nova, como eu já vi, mas é porque você é nova. É porque você tem filho, que você está conseguindo. É porque você tem isso. Não, é porque eu tenho um Deus que me sustenta. É porque eu tenho vocês que estão orando por mim. É porque eu tenho fé que tudo está no controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Por mais que seja difícil a gente entender isso. Porque na hora que a gente está no meio do furacão, a gente fica querendo entender como isso pode ter alguma coisa boa. Mas Deus nunca perdeu o controle. Então tenha coragem para recomeçar. Tenha coragem para reconstruir. Tenha coragem para fazer tudo novo de novo. Porque Deus não te abandona e Ele está junto com você. Deus os abençoe, irmãos.